Salve, salve! Boa tarde, nossos queridos espectadores e ouvintes aqui da nossa Rádio TV Instituto Federal. Olá pessoal, vai começar mais uma edição do Historiense, dessa vez sobre a engenharia Inca. Então, roda pra gente a vinheta, Daniel. Pois é, pessoal, ao longo das próximas semanas nós veremos uma série de programas aqui especiais sobre engenharias e ciência e tecnologia entre tribos indígenas americanas. Para começar essa série, nós decidimos iniciar pelos Incas, grandes construtores aqui da região andina, da Cordilheira dos Andes. Antes da gente partir diretamente para a ciência, apenas alguns esclarecimentos, né? Os Incas são uma tribo que fazem parte de civilizações que falavam a língua Quechua. Então, os Incas são uma das civilizações andinas que nós conhecemos e que habitavam a região do Peru na época da chegada dos conquistadores espanhóis. Então, eles não são exatamente o primeiro povo a habitar aquela região. O Império Inca tem suas raízes por volta do ano 1000 e foi destruído no início do século XVI com a chegada dos invasores da Espanha. O povo Inca, por si só, na verdade, eles não se chamavam assim. É um termo que os colonizadores usaram para generalizar toda aquela população que vivia ali pelo Chile, Bolívia e Peru. E, na verdade, Inca era uma denominação dada para cargos de grande patente na civilização. Então, governadores, pessoas que cobravam impostos, generais e imperadores tinham como atribuição no nome o termo Inca. Perfeito. Então, nós podemos caracterizar os Incas como parte das culturas andinas referentes à posição geográfica, né? Eles habitavam os Andes, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. E linguisticamente como Quechuas, é uma região de língua Quechua. Feitas essas devidas introduções, Nayara, o que a gente pode falar sobre a ciência e a engenharia Inca? Então, os Incas, eles tinham um grande conhecimento tanto em astronomia quanto em engenharia civil e principalmente em engenharia agrônoma. Destacando-se principalmente as engenharias agrônomas feitas pelas proximidades do Lago Titicaca, porque lá onde teve o maior polo de desenvolvimento agrônomo pelo Império Inca. Perfeito. Nós tivemos entre os Incas uma influência muito grande das culturas anteriores à própria civilização Inca, né? Essas civilizações andinas costumavam construir grandes pirâmides ali na região dos Andes. Então, antes mesmo dos Incas, nós já temos sítios arqueológicos como Pumapunco, em que você já tinha essa construção de pirâmides e de outros grandes monumentos. Agora, os Incas levaram isso a um outro nível, né? Principalmente a maneira como eles construíam as suas próprias arquiteturas era de uma maneira intrigante até. Eles pegavam pedras, poliam ela de uma maneira que não se sabe exatamente como era feito o corte delas, e eram pedras cortadas em vários ângulos diferentes que não seguiam um padrão. E as pedras eram encaixadas de maneira a se juntarem tipo forças físicas, onde não era necessário nenhum tipo de argamassa para poder mantê-las juntas. E a sua fixação era tão perfeita que, tipo, mesmo depois de passar por terremotos, essas paredes não caíam. Ou seja, era semelhante também ao sistema de construção egípcio, nesse sentido de não haver nenhum tipo de massa, cola entre os tijolos, no caso aqui entre as grandes pedras, né? Isso só mudava o formato de ângulo, que os egípcios eram ângulos retos e os incas procuravam ângulos mais diferentes desses. Perfeito. E com relação à agricultura, Nayara, o que a gente poderia trazer aqui da ciência inca nessa área? Então, eu acho que o povo que mais se destaca entre os incas para a agricultura é a civilização Tiwanaku, que ela vivia perto do lago Titicaca, próximo a alguns quilômetros de La Paz, para você ter uma localização melhor. Bem, eles estão ali desde mais ou menos 250 a.C. Eles desenvolvem uma engenharia para plantação que é maravilhosa. Eles montam um sistema chamado monte de cultivo. Então, em uma montanha, eles faziam mudanças artificiais nela, mudando toda a estrutura da montanha em pequenos degraus.
Nesses pequenos degraus eram feitos canais de irrigação e de drenagem de água para que sejam cultivados cereais que eram comumente cultivados ali. O interessante, principalmente, é a maneira de drenagem dessas montanhas. Era importante fazer com que a água escorresse de uma maneira segura para não ocorrer desabamentos. Então eles faziam um sistema que começava primeiro a terra de planagem, depois da terra vinha um pouquinho de areia embaixo da areia cascalho, e embaixo de cascalho vinha algumas pedras. Funcionava como tipo um filtro. Aí embaixo desse filtro tinha alguns canais tipo um arquiduto para poder pegar a água que passava por debaixo dessa terra e levar até o pé da montanha para evitar possíveis desabamentos e acabar com todo o trabalho deles. Legal. Aqui ao lado vocês foram acompanhando algumas imagens que vão mostrando fases do processo aqui da construção desses sistemas artificiais incas. Então, como eles viviam no alto de montanhas, eles utilizaram formas bastante engenhosas de utilizar a água que se acumula no alto, nas geleiras, e distribuir por entre as cidades, né? Principalmente essa civilização, a maior forma de fonte de água deles era o Lago Titicaca. Tanto que anos depois, quando tem uma grande seca lá, que o Lago Titicaca, acho que ele desce 17 metros de sua profundidade, a civilização praticamente vai à ruína porque não tinha mais fonte de água para manter suas plantações. E era isso que fazia com que o comércio e a economia daquela civilização rodasse. Perfeito. Então, lembrando aqui, a partir do comentário da Nayara, que os incas não eram a única civilização andina naquele momento, né? Eles dependiam, inclusive, de uma grande rede de estradas, que são outra maravilha arquitetônica deles, né? De abrir grandes estradas no meio das montanhas andinas para poder comercializar com esses outros povos. Assim como os grandes impérios, os incas dependiam também de uma complexa rede de comércio. Bom, gente, essa é a nossa primeira parte sobre as construções e sobre a engenharia inca. Nós vimos nesse primeiro bloco questões relativas a construções, no caso, o uso de grandes pedras, o sistema de pedras, e a agricultura inca.